Fala pessoal do Legal Hub, meu nome é Pedro Valente, sou psicólogo clínico, sou head e professor de inteligência emocional do Legal Hub e sejam bem-vindos à palestra de hoje. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre drogas, entender um pouco mais sobre o porquê, por que as drogas são tão importantes, qual que é o uso delas, qual que é a forma do uso delas e o porquê que cada profissional, porquê que cada pessoa acaba usando, o porquê de falar sobre isso hoje em dia. Então, eu sou formado pela Universidade Positivo, atuo como psicólogo clínico, sou pós-graduando na abordagem do psicodrama pela Associação Paranense de Psicodrama e head e professor de inteligência emocional. Bom, vou falar um pouquinho sobre o porquê de falar sobre o porquê falar sobre drogas. Os profissionais da área do direito sofrem uma imensa pressão, né, durante a sua atuação, né, durante o dia a dia, seja com clientes, seja com chefes, seja com os outros advogados da outra parte, em audiências, em casa, com a família, com os amigos, com os relacionamentos. Então, cada uma dessas relações podem trazer, se não forem bem estruturadas, se não forem relações funcionais, elas vão trazer certas emoções para as pessoas, seja estresse, seja ansiedade, depressão, o que podem desenvolver transtornos, o que podem desenvolver crises e surtos né, por conta dessas emoções. E cada uma dessas emoções, quando a gente sente essas emoções, a gente procura alguma forma de conseguir escapar delas. Né? A gente vem a ter alguns comportamentos para conseguir escapar dessas emoções que não estão tão boas. Né? Então, hoje a gente vai falar principalmente sobre esses comportamentos compensatórios, né, com o uso de substâncias. Então, para começar, já fica a primeira pergunta. Que tipo de droga que você usa? Aliás, você usa algum tipo de droga? Você acha que não usa nenhum tipo de droga ou nunca usou na sua vida nenhum tipo de droga? Particularmente, eu acho muito difícil, né, que a gente vai falar o porquê. Então, a OAB Nacional montou uma cartilha para falar um pouquinho mais sobre a saúde mental do advogado. Essa cartilha ela vai estar em anexo, né, como um arquivo, inclusive seria legal se vocês derem uma olhada, mas lá eles falam sobre o risco de desenvolver doenças ocupacionais a partir de medo, ansiedade, incerteza do futuro, desencadeando assim transtornos de ansiedade e depressão. Então foi feito um estudo nos Estados Unidos com os profissionais da área do direito e lá eles constataram que nesse estudo, com 13 mil profissionais, 28% deles apresentavam sinais de depressão, em algum nível ou grau de depressão, né, mas apresentavam sinais. 23% deles apresentavam níveis altos de estresse e 19% deles apresentavam altos níveis de ansiedade. E isso é extremamente preocupante, né? Porque é uma profissão que a pessoa tem que ter, de certa forma, uma resposta para tudo. O advogado é treinado para saber tudo o tempo todo. E é interessante a gente falar sobre um pouquinho das emoções e o que elas podem ocasionar, né, na vida do advogado. Então, de início, a gente vai falar um pouco mais sobre a história das drogas, né? Que existem estudos aí há mais de 5.000 anos, né, já utilizados. Na África, por exemplo, os primitivos, né, o homem antigo olhava os animais que consumiam uma semente chamada ibugan e viam que eles mudavam o comportamento, né, e começavam a ter um comportamento diferenciado, começavam a pular, começavam a se comportar de uma forma não muito convencional. Foi aí então que eles começaram a utilizar esse mesmo ibugan, né? Eles falaram, pô, se faz isso nos animais, vamos experimentar para ver o que acontece. E foi aí que eles começaram a trabalhar com essa ideia da conexão com o mundo espiritual, porque eles começavam a alterar o estado de consciência deles. Quando está sob efeito de drogas, né, independente do tipo da droga, a gente fala que está num estado alterado de consciência, porque isso não quer dizer que a pessoa não esteja consciente. Isso quer dizer que a pessoa está consciente, mas vendo as coisas de uma forma alterada. Na Grécia, por exemplo, as pessoas usavam maconha nas saunas e viam que porque ela tinha um cheiro diferenciado e viam que essa maconha trazia muita gargalhada, fazia as pessoas rirem muito. Então eu utilizava a maconha inclusive como uma forma terapêutica nas saunas lá na Grécia Antiga. Na Ásia também eles usavam o ópio, né, que hoje em dia tem os opioides, que são remédios que são anestésicos, e eles utilizavam esse ópio antigamente para poder aliviar a sua dor. A questão é que o uso compulsivo, o alto uso deles acabava trazendo alguns vícios, né? Porque a pessoa acabava se habituando com o uso.
Então, o que é droga? Droga, de acordo com a OMS, é qualquer substância que, introduzida no organismo, venha interferir no seu funcionamento, principalmente no seu sistema nervoso central, que é a nossa parte do raciocínio, que é a nossa parte da cognição, que é a nossa parte da fala, a nossa parte racional do cérebro. Então, quando a gente fala sobre o uso de aspirinas, o uso de maconha, o uso de álcool, o uso de cigarro, cafeína, remédio, lança-perfume, loló, né, qualquer outro tipo de droga, a gente está falando sobre drogas também, né? Inclusive, como eu citei ali acima, como citei antes, o próprio cigarro pode ser considerado, o café pode ser considerado, chocolate pode ser considerado, mas para frente eu vou trazer alguns exemplos aí para falar um pouco mais sobre isso. Então, qual que é a diferença do uso da droga, de um uso recreativo para o uso compulsório ou para o uso compensatório? Né? O que vai variar é de acordo com a finalidade que cada pessoa vai consumir. Ou seja, então, se a droga ela tem uma finalidade terapêutica, ela é considerada algo benéfico, né? Agora, se ela não tem uma finalidade terapêutica, se ela é utilizada para compensar algumas dessas emoções, a longo prazo ela vai se tornar algo ruim. E essa é uma das grandes diferenças entre o uso recreativo para o uso compulsivo. Ou seja, todo medicamento pode ser considerado uma droga, porque a base deles vai ser algo que vai interferir no nosso sistema, no nosso organismo. Agora, nem toda droga pode ser considerada um medicamento. Então, a gente pode separar as drogas de acordo com a produção, né? Então, se a gente falar de acordo com relação à produção dessas drogas, existem as naturais, que são produzidas a partir das plantas, como a maconha, a papoula, que é o ópio, o cogumelo, a cafeína, a erva mate do chimarrão, e outros tipos de plantas naturais, né, elas entram nessa categoria das drogas naturais. As semissintéticas são aquelas que são obtidas a partir de um processamento das drogas naturais. Por exemplo, a heroína, a cocaína, o crack ou a morfina, elas acabam entrando nessa categoria. Na categoria das drogas sintéticas, nós temos as que são produzidas em laboratório. Então, é a anfetamina, o êxtase, o LSD, que é o ácido, os barbitúricos, que são sedativos e os tranquilizantes, a metanfetamina e outras drogas que entram nessa categoria das sintéticas. Existem outras formas também de encarar as drogas, como inalante, solvente de álcool, como bebida alcoólica, cigarro, thinner, cola, aerosol. Bom, e agora com relação aos efeitos das drogas. Para os efeitos das drogas, a gente pode separar em 3 categorias. Né? Existem as drogas depressoras, que vão diminuir a atividade do sistema nervoso central, do SNC. Existem as estimulantes, que vão acelerar a atividade do sistema nervoso central. E existem as perturbadoras, que vão alterar e vão perturbar as atividades do sistema nervoso central. Elas vão agir dentro das sinapses dos neurônios, vão agir em determinadas áreas do cérebro, vão agir de maneiras bem específicas. Quando a gente fala das drogas depressoras, a gente está falando de álcool, dos barbitúricos, do lança-perfume, da maconha, morfina, heroína, cloroforme e cola. Quando a gente fala dos estimulantes, a gente fala da cocaína, do crack, cafeína, anfetamina e a tebromina, por exemplo, que faz parte dos chocolates. Quando a gente fala das perturbadoras, a gente fala de cogumelo, da maconha, que também pode entrar nessa categoria de perturbadora, do LSD, do haxixe ou do êxtase. Ou seja, as drogas elas fazem parte dessas 3 categorias. Eu costumo trabalhar dentro da psicologia não com uma forma julgadora ou trabalhando as drogas como algo bom ou algo ruim. Eu procuro ver as drogas como uma forma que a pessoa está usando para conseguir compensar aquela emoção que ele está no momento. Quando eu comecei essa palestra perguntando se vocês usam algum tipo de droga, foi exatamente pensando naquele cafezinho depois do almoço ou no cafezinho logo de manhã. Né? Quem que não toma, quem que sente uma necessidade muito grande de tomar café, porque se não tomar café da manhã, parece que o dia não começou. Ou se tomar um chá, tem gente que acaba indo para o chá. É muito comum entre os advogados, principalmente, aqueles que fumam, né, ou aqueles que bebem muito.
para conseguir trabalhar e para conseguir lidar com essa pressão. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, porque o consumo dessas substâncias podem acabar afetando não só a vida social, mas a vida profissional dessas pessoas. Então é importante a gente conseguir entender o que essa pessoa pode estar sentindo, o que você está sentindo, que você precisa usar alguma droga depressora do sistema nervoso central. Pô, Pedro, eu estou muito ansioso, eu estou muito estressado, o dia de hoje foi muito complicado, e aí que eu começo a trabalhar com a parte de compensação desses sentimentos. Como o dia de hoje foi muito difícil, foi muito estressante, eu mereço tomar um vinho, ou tomar uma cerveja, ou tomar um uísque, para poder me acalmar. E aí que a gente começa a estabelecer essas relações, em que eu preciso consumir alguma coisa que vai alterar meu sistema nervoso central para poder baixar o meu nível de estresse ou para poder baixar o meu nível de ansiedade. Por exemplo, na questão dos estimulantes, o que eu estou sentindo, né, que eu estou me sentindo tão para baixo que eu preciso consumir alguma coisa para subir, né, para me acelerar, para poder acordar. Então, o que eu estou sentindo naquele momento? Se eu estou muito cansado, se eu estou muito se eu não dormir bem à noite, se eu preciso me concentrar, se eu preciso fazer fazer uma tese, fazer uma dissertação, fazer alguma coisa relacionada ao trabalho, em que eu preciso criar muita coisa, então eu preciso ficar extremamente estimulado. Essa que é a ideia principalmente do cafezinho, né? Ou para algumas pessoas, inclusive no mundo do direito, e que é um caso a ser estudado, inclusive o consumo da cocaína, que existem altos índices de consumo da cocaína no mundo do direito, porque as pessoas, os advogados, vivem sob muito estresse, tem que produzir muita coisa, tem que conseguir trazer resultados, tem que estar muito atento o tempo todo, e por isso as pessoas acabam usando recursos para poder se concentrar mais, para poder interagir mais. E as drogas perturbadoras, a gente começa a pensar o que a pessoa pode estar passando no dia a dia, em que ela tem que começar a enxergar de outra forma para poder relaxar, para poder se desligar, para poder compensar aquele sentimento. Né? Por que eu preciso fumar maconha para perturbar o meu sistema nervoso, para poder perturbar a minha forma de enxergar o momento, para poder perturbar a forma que eu vou interagir. Então, com relação aos efeitos da droga, é importante a gente não pensar o porquê, não pensar se está usando ou se não está usando. As pessoas acabam usando, todo mundo toma café depois do almoço, isso é cultural do brasileiro. Todo mundo toma café de manhã, isso é cultural também do brasileiro. Todo mundo gosta de comer chocolate quando se sente um pouco para baixo, porque, claro, vai liberar hormônios que vão trazer sensações de prazer. Mas agora, ficar o tempo todo trabalhando em cima dessas compensações é que acaba sendo o problema. Não é o caso de usar ou não usar a maconha, mas é entender o porquê que vai estar usando. Talvez, quem sabe, se conseguir entender o porquê que vai estar utilizando, é que a pessoa vai começar a ter esse autoconhecimento para não precisar utilizar mais desses recursos. Se a pessoa não está dormindo bem, vai lá e faz uma higiene do sono, começa a dormir um pouco mais cedo, começa a se desligar do trabalho até para baixar o nível de estresse, para baixar o nível de ansiedade. Então, as pessoas usam drogas gerais e diversas, né, de diversas formas, por algum motivo, para poder sanar esses sentimentos e essas emoções. Né? Não porque eles querem se machucar ou porque querem prejudicar o corpo. Muito pelo contrário. Dentro da psicologia, principalmente da psicanálise, existe um negócio que é chamado princípio do prazer, em que o homem sempre procura o prazer. Então ninguém toma uma decisão pensando, pô, que legal que eu vou me ferrar, que legal que eu vou criar algum vício ou criar algum mau hábito para mim. Não, as pessoas fazem as coisas pensando no lado bom dessa atitude, né? E não pensando na consequência que pode ser muito prejudicial. Quem sabe, se conhecer isso, consegue mexer nesse lado compensatório, né? Para conseguir outras formas. Então, o que pode estar levando a cada um de nós a usar esse tipo de substância? Seja a cafeína. Pô, dormi mal pra caramba. Então, eu vou tomar mais café para conseguir me sentir mais ativo. Só que agora, se eu tomar muito café, eu vou, na verdade, baixar minha produção, porque eu vou ficar muito ansioso, vou ficar inquieto. Aquilo que era para focar minha atenção vai me atrapalhar cada vez mais. Então, o uso da droga, o uso dessas substâncias tem que ser nivelado entre aquilo que vai me fazer o bem e aquilo que vai começar a me prejudicar na vida profissional, social. Ou, né, não é o caso de tomar ou não tomar uma cerveja no fim do dia, mas é a quantidade de cerveja, a frequência da cerveja,
é o objetivo, é o porquê de eu estar utilizando daquilo, né? E a quantidade que eu vou estar utilizando daquilo. Então, na vida pessoal pode ter vários objetivos, na vida profissional pode ter vários motivos pelo qual eu posso estar usando. Se eu me sinto muito estressado, se eu me sinto muito cansado, na vida social, se o meu meio social acaba utilizando muito disso, se todos os meus amigos acabam fumando, né, o que pode estar levando eles a fumar? Será que eu também estou me influenciando por isso? Então, eu acho muito complicado trabalhar com essa relação de responsabilidade ou culpa. Quando eu trabalho com culpa, eu aponto culpados, eu estigmatizo as pessoas, eu me culpo também, eu posso me estigmatizar, eu posso me cobrar, isso vai gerar cada vez mais emoções que eu tenha que compensar, porque não são emoções tão boas de estar sentindo naquele momento. Quando eu entendo que eu tenho uma corresponsabilidade, eu não jogo simplesmente a culpa. Eu entendo que eu tenho uma corresponsabilidade naquele meio que eu estou inserido e nas minhas atitudes. Então, se eu assumo a responsabilidade no porquê que eu estou usando cada uma dessas coisas, eu também consigo mudar a forma de enxergar e eu consigo mudar o meu comportamento. Eu consigo mudar o meu foco. Eu consigo mudar o meu dia a dia e achar novas estratégias. Por isso que não é tão legal ficar culpando ou apontando culpados nas situações. Não acho que existam culpas nesses momentos. Acho que existem essas relações de corresponsabilidade para que cada um tenha um papel mais ativo na sua vida. Então, os impactos, é importante a gente começar a prestar atenção nos impactos que cada uma dessas substâncias que a gente ingere vai ter na nossa vida. Por exemplo, no corporal, se eu tomo muito café, eu posso começar a ficar muito ansioso. Isso, inclusive, pode desenvolver gastrites, esofagites ou até mesmo no futuro uma úlcera por causa do consumo desse café. Então, eu consumo uma coisa para poder compensar, para poder me sentir mais acordado, mas agora o meu corpo começa a sentir os efeitos. Claro, porque eu estou colocando coisa para dentro do meu corpo. E não é só o café, o cigarro, mas medicamentos. Se o tempo todo eu estou com dor de cabeça e eu vou lá e tomo um remédio, o que esse medicamento pode causar para mim? A gente sabe que o paracetamol, por exemplo, ataca muito o fígado e os rins. Então, cada vez que eu uso, vou estar forçando cada vez mais o meu corpo a poder digerir todas essas substâncias que eu estou colocando para dentro. Né? Então, ao invés de colocar essa substância para dentro, o que eu posso fazer na minha vida? O que eu posso mudar no meu estilo de vida para que eu tenha um estilo de vida mais saudável, para que o meu corpo não tenha reações adversas? Né? Nas relações, por exemplo, se eu consumo muito café à noite, ou se eu tomo uma Ritalina à noite, durante o dia, muita Ritalina durante o dia, ou se eu consumo muito chimarrão, como que as minhas relações vão ficar? Se eu aumento meu nível de ansiedade, eu posso aumentar meu nível de estresse. Como que as minhas relações interpessoais, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, vão ficar? Como que eu vou tratar o meu cliente se eu já estiver muito irritado, se eu estiver muito estressado, se eu estiver extremamente acelerado? E o contrário também. Como que vai ficar as minhas relações, por exemplo, se eu acabar consumindo, se eu for num churrasco numa quarta-feira à noite, acabar consumindo muito álcool, como que eu vou estar no dia seguinte? Né? Como que as minhas relações vão ficar? Pô, se eu consumir muito álcool, eu posso dormir mal, posso perder o horário de reuniões, eu posso perder o meu foco durante as reuniões e assim vai acabar baixando minha produtividade. E assim a gente entra também na parte do intelecto. Né? O que essas substâncias vão estar afetando no meu raciocínio intelectual? Se o tempo todo eu estou acelerando, se eu consumo muito num dia, no dia seguinte eu vou estar produzindo muito menos, porque o nosso corpo ele trabalha com esse equilíbrio, né? Então acaba não fechando a conta. Se eu utilizo muita serotonina na noite anterior, no dia seguinte eu vou estar deprimido, né? Porque existe esse equilíbrio no corpo, a produção vai ser mais baixa. Então é importante a gente começar a entender o impacto que vai ter na vida. De novo, não é o caso de utilizar ou não utilizar. Acho que cada um sabe o que faz e cada um sabe como que cada substância pode afetar o seu corpo e as suas relações. Mas é importante a gente tornar isso consciente para poder fugir de comportamentos compensatórios, procurar formas mais saudáveis para conseguir interagir, né, e interpretar os papéis da nossa vida. Então, o que eu posso fazer? Eu preciso começar a fazer uma autoanálise. O curso de inteligência emocional, a gente trabalha muito essa parte do autoconhecimento, que inclusive é o primeiro pilar da inteligência emocional.
Eu só consigo mudar aquilo que eu conheço, que eu torno consciente. E aquilo que não é consciente, aquilo que é inconsciente, eu acabo me tornando escravo, né? Então, como que eu me sinto? O que está me levando a utilizar cada uma dessas substâncias? Por que eu estou precisando? Por que ao invés de comer um quadradinho de chocolate, eu vou lá e como uma barra de chocolate? Ou como um bolo inteiro? Ou preciso me, né, saciar? O que eu estou querendo saciar com tudo isso? Eu preciso também entender a forma do uso que eu estou fazendo disso. Se é um uso recreativo ou se eu estou estabelecendo uma relação de vício. Né? Uma coisa é eu beber uma cerveja uma vez no meio da semana. Outra coisa é tomar cerveja todos os dias da semana. Meu corpo vai reagir de uma forma, vai se acostumar com essa substância e assim eu posso acabar estabelecendo essa relação de vício. Começar a entender também qual o acolhimento, e não o acolhimento com os outros, mas o acolhimento comigo mesmo. Parar de me julgar, parar de apontar dedos ou defeitos ou falhas, né? E começar a entender o que está me levando a utilizar isso. Então, se eu conseguir me acolher, eu também consigo acolher os outros, né? E aí a gente vai para o nosso quarto passo, que é qual que é o meu papel. Qual que é o meu papel comigo mesmo e qual que é o meu papel com o outro. Porque, inclusive, a gente vive em sociedade, então como que vão ficar as minhas interações se eu não olhar para outra pessoa, para aquele colega de trabalho, para aquele chefe, ou para filho, ou para esposa, ou para marido, ou para a família como um todo, né? Eu preciso ter um meio saudável também para que eu consiga ter relações mais saudáveis. Então aqui eu vou trazer 3 dicas, né, para que vocês consigam trabalhar melhor essas emoções para que não caiam nessa ideia dos comportamentos compensatórios. Então, a primeira dica é não se acostumar com a dor. Se você se sente mal, se você se sente deprimido, se você se sente ansioso, se você sente dores no corpo, procure um profissional, procure um psicólogo, experimentem conversar um pouco mais sobre aquilo que você está sentindo. Experimente também expor um pouco mais das suas dores. Muitas vezes a gente vê a gente acaba vendo essas dores como uma fragilidade ou como algo que vai nos tornar fraco, mas na verdade, na minha concepção, a pessoa forte é aquela que consegue enxergar as dores que ela tem nos momentos. Todo mundo passa por dificuldades, né? Então, procurar profissionais, psicólogo, médico ou psiquiatra ou, né, qualquer outro profissional da saúde. Conhecer os meus limites. Tudo na vida tem limite. Então, eu tenho que entender qual que vai ser o meu limite para o consumo de cada uma dessas substâncias. Qual que é o meu limite para o consumo do café, por exemplo? Será que eu preciso tomar uma garrafa de café de manhã para me sentir bem, para me sentir acordado? Será que eu preciso comer uma barra de chocolate à noite para saciar? O que eu estou procurando saciar com isso? Né? E a terceira dica é um pouco de droga, um pouco de salada. Não estou dizendo para nunca mais tomar café na vida. Estou dizendo para procurar esse equilíbrio. Se eu tomar café e sentir que eu consegui saciar a minha necessidade do café, substituir por outra coisa. Tomar água. Né? Inclusive é saudável tomar uma água. Né? Tomar 3 litros de água por dia dizem que é a melhor coisa que tem. Você vai fazer o teu organismo funcionar melhor, você vai se sentir melhor, talvez inclusive você se sinta mais saudável. Né? Então, não é o fato de não utilizar mais nenhuma substância. Né? Se está com dor de cabeça, acaba tendo que usar, mas dor de cabeça o tempo todo acaba fazendo com que eu tenha que consumir remédio o tempo todo, e isso acaba sendo mal. Então, a ideia da salada é exatamente o contrário, procurar modificar, ter atitudes mais saudáveis, ter comportamentos mais saudáveis para conseguir prevenir esse tipo de situação. Né? Tudo na vida é um equilíbrio. E é isso aí. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu contato, meu e-mail e espero vocês no curso de Inteligência Emocional do Liga Hub. Valeu!